gente começa então falando um pouco dessa audiência pública na comissão especial que discute esse novo regime fiscal, também conhecida a PEC, a proposta de emenda à Constituição, do teto de gastos, que cria então durante 20 anos um teto de gastos para os gastos públicos federais. A gente destaca um pedacinho, um trechinho do que disse o ministro Henrique Meirelles na sua fala. Ele disse que essa crise que o país enfrenta atualmente foi gerada principalmente por um aumento de gastos. Ele disse que a despesa primária do governo federal passou de 10,8% do PIB em 1991 para 19% do PIB em 2015. Segundo ele, isso é insustentável. Vamos ouvir um trechinho, então, do que disse ele. É muito importante deixar claro que esse é um patamar e uma trajetória não sustentável. Isto é, isso está gerando uma crise e vai gerar uma crise no futuro, maior ainda se não for, digamos, impedida ou controlada essa expansão. Não há dúvida de que, em hipóteses de necessidade, caso haja, de fato, uma absoluta prioridade e necessidade de se aumentar impostos, claramente teremos condições seremos levados a propor isso ao Congresso, se absolutamente necessário. Mas não é o caminho para resolver o problema estrutural de forma definitiva. O desequilíbrio fiscal atual é forte, nós precisamos de um ajuste gradual, não é um corte abrupto, um ajuste gradual, porém persistente, que tenha credibilidade. É isso. Também na manhã dessa quarta-feira, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, participou de um evento no Palácio do Planalto, junto com o presidente interino Michel Temer. Ele foi participar lá do lançamento de um novo programa, o programa AgroMais, um programa de incentivo à agricultura e desburocratização da agricultura, lançado então hoje pelo presidente Michel Temer. Durante o evento, Temer anunciou, sem dar maiores detalhes, que deve enviar para o Congresso um projeto de reforma trabalhista que, segundo ele, visa não retirar direitos dos trabalhadores, mas sim corrigir a questão do aumento do desemprego. A gente vai falar um pouco mais dos outros destaques do dia aqui na Câmara dos Deputados, falando da Comissão de Transporte. O assunto por lá foi o trabalho dos práticos, que cuidam da segurança de manobras de navios nos espaços de portos aqui no Brasil. O que está em questão é o preço desse serviço, considerado muito alto. Uma proposta define a praticagem como um serviço essencialmente privado, hoje em dia é um serviço essencialmente público. Essa proposta já foi aprovada pelas comissões de Trabalho e de Desenvolvimento Econômico. Lá na Comissão de Transporte, onde aconteceu esse debate na manhã de hoje, representantes da Marinha e da ANTAQ, que é a agência regulatória do setor, se posicionaram contrariamente a essa proposta, a esse projeto. Eles consideram que o projeto vai engessar regras que não podem constar numa lei, como, por exemplo, escalas de trabalho que variam muito de porto para porto, segundo os especialistas, e também não resolvem qual seria um bom modelo de cobrança por esse serviço. O relator desse projeto é o deputado Benjamin Maranhão. Ele também havia relatado essa proposta na Comissão de Trabalho. Ele já publicou um parecer favorável ao projeto de lei. É uma questão que tem sido judicializada no Brasil, há uma série de questões a serem resolvidas e o projeto ele visa fazer isso, ele dá a estabilidade, ele dá a constância para que esse trabalho se desenvolva. E o que nós queremos com o nosso projeto, na verdade, é estabelecer critérios claros em relação à escala dos práticos, em relação à questão de como será arbitrado os valores de cada serviço desse praticagem, a própria escala de funcionamento de trabalho desses práticos para que não haja perigo em relação às manobras do navio. O que nós queremos é que haja a livre negociação, mas controlado pela autoridade marítima, quando ocorreu o abuso. Existem alguns portos, principalmente em que diz respeito à navegação de cabotagem, que comandantes de navio, desde que habilitados pela Marinha, poderão exercer a atividade normal do prático. Poderão fazer o serviço do prático sem ser necessária a contratação. Isso vai baratear preço. E a Frente Parlamentar Ambientalista participou de uma reunião hoje de manhã com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Na pauta, um debate sobre a contribuição do setor empresarial para o chamado Acordo do Clima. Vamos conferir como que foi esse encontro. O Brasil assinou o Acordo de Paris e se comprometeu a reduzir em 10% a emissão de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa
até 2030. No estudo, a gente mostra que pode ser reduzido 15% e 20% até 2030 e que isso causa um barateamento ainda maior nas tarifas. Então, a oportunidade que a gente mostrou é que o Brasil sim pode reduzir mais ainda aumentar a sua eficiência energética, né? Reduzir as suas emissões, aumentando a sua eficiência energética, e ele pode estar fazendo isso, rebatendo na tarifa, então, diminuindo a tarifa para o usuário, conservando mais energia. O resultado líquido disso também foi mostrado. Então, como é que a sociedade percebe esse ganho, né? E como é que a gente utiliza a energia mais barata? E a Câmara dos Deputados pode participar, apresentar algumas soluções para que o Brasil consiga cumprir o Acordo do Clima. Você não pode competir na mesma escala, pagando o mesmo volume de impostos, né? A mesma alíquota de imposto entre o material convencional e o material já de energias renováveis. Então, eu acho que esse é um tema que nós podemos já levar adiante na área tributária. Na área específica ambiental, é o estímulo para que mais investidores avancem nesse aspecto. E o terceiro é uma interlocução com o Itamaraty, que a Câmara Federal pode desenvolver em termos de um projeto também, para que a gente possa não só explorar internamente no Brasil, mas a venda da tecnologia. O Brasil hoje avançou muito nesse aspecto e nós temos um know-how, uma tecnologia muito importante para ser oferecida para o mundo todo. O Ministério do Meio Ambiente se coloca como um coordenador desse processo e eu acabei de falar com os empresários, justamente colocando o Ministério à disposição. Vamos tentar coordenar essas ações junto com os outros órgãos federais e também sugerir espécies de financiamentos que possam garantir essa mudança, não é, no processo de geração de energia. Agora de tarde no plenário Ulisses Guimarães, apenas sessão de debates, as sessões deliberativas, com a continuação da análise dos destaques do projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União, ficaram para a semana que vem.